Olá! A convidada de hoje veio falar do mundo dos recursos humanos. Uma boa líder, ela é assertiva e direta. Natural de São Leopoldo, a filha de seu Ari, da dona Gonçalina, é mestre em filosofia e pesquisadora em ética empresarial. A mãe da pequena Valentina, esposa do Fábio, é especialista em coach para gestores e administradora da empresa Grimper RH e Grimper Cleaning. Hoje teremos uma conversa de peso com Marinei Silva Carvalho. Mari Carvalho, seja muito bem-vinda para essa conversa. Muito obrigada. De peso. Natural de São Leopoldo, é? São Leopoldo, pertinho, aqui do lado. Como é que foi esse negócio de filosofia aí na tua vida? A filosofia, Rodrigo, ela é uma paixão que eu tenho, tá? Eu sempre gostei muito de profundidade, né? E foi o lugar... Tinha pensado, né, quando comecei a procurar um curso universitário, pensei, né, eu vou fazer psicologia. Fiz algumas disciplinas, não me interessei tanto, fui para filosofia e simplesmente me apaixonei, né? Porque é aquela coisa do pensar profundo, do pensar o mundo. E tem uma questão na filosofia que eu acho muito interessante, porque as pessoas acham que a filosofia é ficar viajando no pensamento, né? É tu poder dizer qualquer coisa em relação ao mundo. E justamente é o contrário. Um curso de filosofia, um mestrado em filosofia, ele prepara para que tu olhe o mundo de uma forma crítica, mas uma crítica construtiva, obviamente. Então não é mais qualquer coisa que entra, né, nos teus ouvidos. Tu filtra muito mais, né? Tu filtra muito mais, tu fica muito mais seletivo em relação às informações. Tu sabe, né, que, por exemplo, quando uma informação ela salta na mídia, né, que tem mais alguma coisa ali por trás, né, que aquilo ali pode ter sido manipulativo, ou pode ter uma outra verdade, ou pode ter sido contado um lado só. E também tem uma linha muito tênue na filosofia que é importante tu não ficar chato, né? Essa é uma coisa que eu digo, porque às vezes tu começa a pensar demais, criticar demais, também não chega a lugar nenhum, né? Então a assertividade também é boa, né, em relação Com a certeza isso. a crítica ela já veio antes da filosofia. Exato, até porque a crítica ela faz parte da nossa condição de julgar, né? Isso fez parte do meu trabalho de dissertação. Eu fiz ética e cooperação nas corporações como um diferencial. E eu sou uma pessoa que defendo a ética como parte da natureza do homem. Né? Já tive muitas discussões, muitos debates em relação a isso, porque eu digo, olha, os homens são éticos por natureza. O que a gente vê, né, a corrupção, a maldade, essas são as exceções, né? Porque se nós não fôssemos éticos, nós não sobreviveríamos, né? Nós já teríamos nos dilacerado. A sociedade não existiria Não mais. existiria. Por quê? Porque a gente precisa, a maior parte da população, a maior parte das pessoas precisa de previsibilidade, precisa das relações de confiança, né? Eu preciso confiar. E para isso a gente construiu muitos mecanismos na nossa natureza, né? Que não é só o conteúdo daquilo que eu falo, mas é como eu me porto, os sinais que eu vou dando, né? Nós temos uma condição impressionante de captar o outro, né? E julgar é uma das coisas que está na nossa natureza. A gente tá, desculpa te interromper, mas eu quero pegar esse ponto que tu falou aqui. A gente está perdendo essa noção de julgar, de julgar assim com sabedoria, porque a gente vê tanta gente sem noção por aí. Eu ainda defendo que essas pessoas são as exceções, né? A internet só potencializou eles, então. Eles sempre tiveram aí. Sempre tiveram. O que acontece? Elas são as exceções, porque na grande maioria nós temos uma condição de julgar ainda muito boa. Eu vou te dar um exemplo. Nós temos as nossas críticas universais, né? Por exemplo, se nós vemos uma criança, né, sendo violentada,
isso vai ser ruim para nós. Aqui vai ser ruim no Japão, vai ser ruim em qualquer cultura, porque está na nossa natureza fazermos esses julgamentos. Se a gente vê alguém roubando, nós vamos fazer uma crítica em relação a isso. Por quê? Porque isso desmancharia a sociedade. Comportamentos como esse, se fossem comuns a todos, desmancharia a sociedade. Né? Então, e nós precisamos de previsibilidade, né? Eu preciso sair de manhã com o meu carro e saber que não vai vir alguém do outro lado, né, na contramão e jogar o carro em cima de mim. Essa previsibilidade, eu preciso ter uma previsibilidade que eu vou sair na rua, que as pessoas não vão me espancar, né, por livre e espontânea vontade ali, a não ser a exceção. É óbvio, né, Rodrigo, nós não somos também ingênuos de dizer não existe, todo mundo é ético, todo mundo tem, né? Não, existem pessoas que fogem disso. E quanto mais as pessoas fogem disso, né, quanto mais pessoas nós temos fugindo deste padrão de previsibilidade, né, que é onde tu sabe o que tu pode esperar do outro, mais as pessoas julgam. Né? Então, eu até acho que hoje a tecnologia ela nos auxiliou muito nisso, né? Porque hoje ela tem dois viés. Uma é que as pessoas colocam qualquer coisa na mídia, né? Mas também quando acontece alguma coisa, as pessoas sinalizam, né? Elas dizem, olha, né? Eu fui em tal lugar, me deram um troco errado e isso 2 minutos depois está na mídia, né? E aquele lugar já passa a ser visto como um lugar não confiável. Né? Então ele perde clientela. Então a mídia também ajudou nesse sentido. A corruptela dessa ética, ela se deve muito ao egoísmo? Sim, tá? Não vou nem entrar aqui nas questões filosóficas, né? Mas existe o filósofo que eu mais trabalhei para desenvolver a minha dissertação em ética foi um finlandês chamado Raimo Tomela. Ele fala do modo eu e do modo nós. Né? Que nós temos o modo eu e o modo nós. Só que este modo eu, tá? Ele precisa deixar os seus interesses de acordo com o que o modo nós, com o que o coletivo aprova. Tá? No momento que isso aqui não está em ressonância... É a nossa capacidade de ser aceito, a vontade de ser aceito, não necessariamente. Sim, exatamente, Rodrigo, tu pegou o principal ponto. Por quê? Quando eu falei na natureza humana, né, o ser humano se movimenta por duas coisas, ou para se afastar da dor, tá? Ou para chegar perto do prazer. Quando nós estamos em grupo, tá? Eu sei que se eu ficar sozinha, eu não vou sobreviver. Isto, né, hoje é diferente, mas mesmo assim eu ainda preciso das pessoas, né? Mesmo que eu não queira falar com ninguém, eu preciso das pessoas. Mas a gente tem que imaginar o homem lá nas savanas, né? Lá nas savanas africanas, no início de tudo, né? Onde o homem não era o caçador, ele era a caça, né? Então, ou seja, um grupo era muito importante. Então, não estar no grupo significava ser muito frágil, né? Estar muito frágil e ser, né, consumido, então, né, por um animal, pela própria natureza, não ter alimento, né? Então, isso a gente veio trazendo, né? Nós trouxemos isso dentro da nossa natureza. E o que nós mantemos, né? O nosso desejo de sermos aceitos no grupo. Então, por isso que o grupo julga, né? Então, existem várias tribos que fazem rituais, né? De marcar a pessoa. Ainda existe hoje na Austrália, eles fazem rituais onde eles marcam, alguém fez alguma coisa que foi inadequada. Essa pessoa ela pode receber uma marca, ela pode ser exposta publicamente. Por quê? Para criar a vergonha, né? Que é um dos sentimentos morais que nos movimenta, é a vergonha. Então, ele com vergonha, as outras pessoas não se aproximam dele, ele é excluído. Ou seja, a condição de sobrevivência dele diminui. Então, nós nos movimentamos para sermos aceitos, né? Então, a gente deu uma passeada aqui, né? Mas em relação... Tu pegaste um ponto muito importante, porque nós julgamos e nós nos movimentamos dentro do coletivo justamente para sermos aceitos, para continuar participando da coletividade. Mas quando a gente exerce o nós, não quer dizer necessariamente que seja uma coisa simplesmente arquitetada para ser aceito.
Pode ser também a nossa essência falando. Não, isso é da natureza humana, não é arquitetado. É muito antes da nossa condição de raciocínio. Eu desejo, por isso que a gente fala dos sentimentos morais. Existem sentimentos morais, um deles é o medo, o outro é a vergonha e o outro é a nossa condição de julgar, né? Esses são sentimentos morais. Se eu vejo algo, eu julgo. Eu não fico analisando, não vou julgar, não vou, né? Eu julgo imediatamente se aquele comportamento é inadequado. Então, por isso que está na base dos sentimentos e não do pensamento, né? Estou com vontade de ficar mais umas 4 horas e meia Certo. conversando contigo. E não quero entrar no assunto de recursos humanos, porque está maravilhosa A filosofia. Uau! Eu acho que as pessoas também devem estar buscando entender e se enxergando dentro disso que tu está falando aqui. Onde é que isso se encontra na simples contratação de um profissional para uma empresa? Bom, ela não é tão simples assim? Eu acho simples a forma de fazer. Eu acho ela de muita responsabilidade, né? Por quê? Nós temos um compromisso, né? Na Grimper, nós temos um compromisso com a empresa, né? E um compromisso com o candidato, né? Quem nos paga é somente a empresa, mas nós consideramos o nosso compromisso mútuo. Por quê? Quando eu converso com o candidato, ou eu, qualquer um, né, dos meus colegas da Grimper, nós olhamos para ele, a gente realmente procura absorver a necessidade dele. Qual é o lugar que ele se encaixa, né? Quando a gente pode, a gente aproveita e já dá uma dica de carreira, né? A gente conversa muito sinceramente com a pessoa. Por quê? Porque a gente não está interessado somente em preencher uma vaga e simplesmente o nosso olhar ele se volta para atender a necessidade do candidato e nós entregarmos alguém 100% alinhado à necessidade da vaga e à cultura da empresa. Por isso que a conversa para nós ela é indispensável. A gente nunca encaminha um candidato sem antes termos conversado com ele. Por quê? Porque a gente quer saber quem é o gestor, como é que é a cultura, e esse é um casamento perfeito. Quanto disso vai ser técnica e quanto disso é feeling? Tu vai me dizer isso logo depois do nosso intervalo, numa conversa de peso com a Marinei Carvalho. Ok.